Olá, meu amigo e meu irmão. A reflexão que quero compartilhar está em Atos, capítulo número 20, em 1 Pedro, capítulo 5 e Tito, capítulo 1. O pastor deve ser o exemplo para o seu rebanho. No Novo Testamento, as palavras pastor, bispo e presbítero descrevem os mesmos homens. Eles servem em congregações locais, cuidando do rebanho de Deus. As várias palavras identificam os mesmos servos, mas cada palavra tem seu próprio significado. Essas variações de sentido ajudam para mostrar aspectos diferentes do trabalho dos homens que cuidam de uma congregação. Pastor é uma palavra comum na Bíblia. Frequentemente se refere aos pastores de ovelhas, pessoas responsáveis pelos rebanhos. Tais homens protegiam, guiavam e alimentavam as ovelhas. Deus é chamado de pastor desde a época dos patriarcas. Gênesis capítulo 49, versículos 24 e 25. O Salmo 23 descreve o Senhor como pastor do servo fiel. Moisés descreveu o homem escolhido para guiar o povo como pastor. Números, capítulo 27, versículo 17. Deus condenou fortemente os pastores egoístas que devoravam o rebanho de Israel. Ezequiel, capítulo 34. No Novo Testamento, homens qualificados devem pastorear o rebanho na congregação do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 1 a 7. Atos, capítulo 20, dos versículos 28 a 35. E 1 Pedro, capítulo 5, dos versículos 1 a 3. Bispo vem da palavra grega episcopos, que quer dizer supervisor ou superintendente. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25, se refere ao Senhor. Várias outras passagens usam essas palavras para descrever a responsabilidade de homens escolhidos para guiar os discípulos de Cristo no seu trabalho na igreja. Atos, capítulo 20, versículo 28. Filipenses, capítulo 1, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. E Tito, capítulo 1, versículo número 7. Presbítero, ancião, descreve alguém de idade mais avançada. A palavra é usada na Bíblia para identificar alguns dos líderes entre os judeus. No livro de Atos e nas epístolas, os homens que pastoreavam e supervisionavam as igrejas locais foram frequentemente chamados de presbíteros. Atos, capítulos 11, 14, 15, 16, 20 e 21. E 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17 e 19. Tito, capítulo 1, versículo 5. Tiago, capítulo 5, versículo 14. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1. 2 João, versículo 1. E 3 João, capítulo 1. Presbíteros usam seu conhecimento e experiência para servir como modelos e ensinar o povo de Deus. Pastores, bispos e presbíteros não são três ofícios diferentes, e sim três palavras que descrevem aspectos diferentes dos mesmos homens. Pastores do rebanho do Senhor, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não com constrangimento, mas como Deus quer. Não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores daquele que Deus te confiou,
mas como modelos e exemplos do rebanho. O pastor deve ser o exemplo do rebanho. Por isso foi escolhido, chamado e capacitado. Se ele não puder olhar para suas ovelhas e disser a elas: sigam-me como eu sigo a Cristo, então não serve para pastorear. O Supremo Pastor está chegando e com ele o galardão. Assim nos ensina Pedro o sofrimento e o serviço do cristão. Nos capítulos 3 e 4, Pedro advertiu e orientou aos cristãos sobre a perseguição que estava chegando e instituiu-os sobre como responder. No capítulo 3, dos versículos 13 a 22, o sofrimento por causa da retidão. No capítulo 4, dos versículos 1 a 11, o sofrimento pela glória de Deus. No capítulo 4, dos versículos 12 a 19, o sofrimento com Cristo. No texto do capítulo 5, Pedro volta sua atenção para os presbíteros e pastores, que a igreja passaria por tempos difíceis e era especialmente importante que seus líderes estivessem conscientes e cumprissem suas responsabilidades. Pedro forneceu perspectivas a respeito das perseguições e sofrimentos. Ele explicou as bases e os motivos. Aparentemente, havia surgido conflito entre os presbíteros e os jovens à medida que o povo de Deus sofria. Pedro tratou dessas questões diretamente. Primeiro, ele apelou aos presbíteros, embora Pedro já tivesse mencionado o seu ofício de apóstolo. Aqui ele enfatizou sua solidariedade e compartilhou autoridade com os líderes da igreja como uma maneira de encorajá-los. O seu apelo foi para que pastoreassem o rebanho. Essa frase descreve uma das funções de todos os presbíteros. Não é só o pastor que deve cuidar do rebanho. A imagem do pastor de ovelhas sugere cuidado, proteção, disciplina e orientação. A palavra foi utilizada no Antigo Testamento como uma metáfora para os líderes de Israel, Ezequiel capítulo 34, e por Jesus para o seu próprio cuidado pela igreja, João capítulo 10, dos versículos 1 a 18, e 1 Pedro capítulo 2, versículo 25, e para a iniciativa graciosa de Deus em relação aos pecadores, Lucas capítulo 15, dos versículos 3 a 7. A utilização do termo por Pedro recorda a confirmação de sua própria vocação. João capítulo 21, dos versículos 15 a 17. Pedro fala para não serem gananciosos contra o amor pelo lucro e o abuso ao ocupar o ministério. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14 e 1 Timóteo capítulo 5, versículos 17 e 18. Os presbíteros e pastores não deveriam ser dominadores, antes tornarem-se modelo do rebanho. Pedro advertiu contra o abuso arrogante do poder e os exortou ao serviço humilde. Marcos capítulo 10, versículos 42 a 45, João 13, versículos de 1 a 17, Filipenses capítulo 2, dos versículos 5 a 11 e 1 Timóteo capítulo 4, versículo número 12. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, o exemplo é a melhor maneira de influenciar o comportamento de outras pessoas. Não devemos nos esquecer do Supremo Pastor Cristo Jesus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 25. O diabo, o vosso adversário. A palavra grega traduzida inimigo ou adversário era usado para um oponente num processo.
depois de havermos sofrido durante pouco tempo, nos restaurará, nos confirmará, nos fará forças, nos dará forças e nos porá sobre firmes alicerces. Repare que o que acontece depois que passamos por essas tribulações: restauração, confirmação, forças, ajustes, nos colocando sobre firmes alicerces. Dos versículos número 12 a 14, Pedro encerrou a epístola mencionando vários de seus amigos e com uma bênção para a igreja. Ele cita Silvano, literalmente por Silvano, uma provável referência ao Silas de Atos 15:40, companheiro de Paulo na sua segunda viagem missionária. As palavras por Silvano não identificam precisamente o papel de Silvano. Silvano pode ter sido simplesmente o portador da epístola ou pode ter agido como um secretário, talvez até ajudado Pedro a rascunhar a carta. Aquela que está em Babilônia, versículo 13. Provavelmente é uma referência à igreja em Roma. O seu filho na fé Marcos é o João Marcos de Atos 12, Atos 13 e Atos 14. Ele finalmente manda que todos se saúdem com o ósculo do amor. O ósculo era e ainda é uma forma comum de cumprimento no Oriente Próximo. Lucas capítulo 15, versículo número 20. Correspondendo ao moderno aperto de mãos do mundo ocidental. Para esses cristãos, essa forma cultural deveria ser um sinal visível do amor e a união deles. Compare com os ósculos santos de Paulo, Romanos 16:16 e 1 Tessalonicenses 5:26. Você gostaria de ser aperfeiçoado, firmado, fortificado e solidamente fundamentado em Deus? Ora, é o Deus da graça, em Cristo Jesus, nos chama para a sua eterna glória, depois de termos sofrido um pouco, que isso fará. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém e amém.